Mais conhecido pelo seu trabalho como comunicador, Roberto Toledo foi vereador de 1993 a 2000, quando candidatou-se a vice-prefeito ao lado de Manuel Antunes. No programa de hoje, Toledo lembra a infância em Rio Preto, a história da comunicação da cidade e o tempo em que foi vereador na Câmara Municipal. Meu nome é José Roberto Toledo. O José as pessoas não falam muito porque eu uso muito pouco. E duas pessoas apenas me chamavam de José Roberto. Meu pai e um professor chamado Nelson Castro. De lá para cá, poucas pessoas sabem que eu tenho José no nome porque eu uso realmente Roberto Toledo. Eu sou filho de José Santana Braga e Ione Maria de Toledo. Minha mãe está viva até hoje, meu pai já morreu. E tenho lembranças dele e da sua energia com referência à minha educação. Tive escola, tive escolaridade, cheguei ao curso superior, por esforço próprio, fiz pós-graduação e tudo isso pensando que eu pudesse deixar para os meus filhos exatamente uma posição para que eles pelo menos olhassem e dissessem: se meu pai fez, eu também preciso fazer. Brinquei muito, brincava na Avenida Badibacite, que era um saibro. O rio era aberto, a Avenida Badibacite nem existia, não tinha nem nome. A Rua Independência ainda era estrada boiadeira e eu passava para vir para a cidade em cima de uma pinguelinha e depois uma ponte, né, que era na Independência. Ali formei a minha vida, meus amigos. Esses amigos existem, a maioria até hoje. Amigos que eu guardo com uma profunda gratidão e respeito. Eu até chego a me emocionar quando eu falo desses amigos, porque eu convivo com eles até hoje. Nós formamos um grupo, tínhamos um time de futebol chamado Juventus, e ali eu jogava a minha bolinha. Até depois de casado, agora já com uma idade que não era avançada, mas eu jogava futebol com eles. Compramos uma área, fizemos um campo, e coincidentemente eu fui morar, depois de casado, numa casa em frente ao campo que a gente usava no Jardim Canaã e que ficava bem ali à frente da igreja, o Santuário das Almas, e que hoje é, onde era o campo, hoje é o ginásio Alberto Secone. Então vivi toda aquela região ali, ia na Piedade, Catagabiroba, ali no Eldorado, aquilo era mato puro, não existia nenhuma casa. Eu conheço e vivi Rio Preto, quando nasci. A cidade terminava na Vila Diniz, onde eu nasci, né, acima do cemitério da Vila Ercília, e terminava praticamente na Senoberino de Barro Serra. Às vezes nem chegava lá. E a gente ia daqui em Gonzaga a pé, era uma viagem, né? A gente ia para o aeroporto, onde hoje é o Teatro Municipal, era uma viagem. E a gente fazia isso tudo a pé, porque não tinha carro, todo mundo naquela época, os garotos andavam descalço, né? Fui um menino que viveu a sua infância como todo garoto da época, né? Como é que eu ganhava o meu dinheiro? Levando garrafas vazias para o empório onde os vizinhos compravam, né? Trabalhei, o meu primeiro trabalho foi num bar, não gostei, troquei de serviço. Você nunca viu isso, né? Eu troquei de serviço. Tinha um amigo meu que trabalhava num lugar e eu trabalhava no bar. Eu ganhava mais do que ele. Propus que ele trocasse de serviço comigo, nós trocamos. Ele foi trabalhar onde eu estava trabalhando e eu fui no lugar dele. Uma loja que ficava em frente às lojas americanas, chamada Casa Pisante. Era de um armênio. O dono construiu aquela loja, ou montou aquela loja para a filha, que era casada com o Kevor Topidjian, cuja família era dono da Casa Sumaré. A maioria morreu, né? Mas ali eu aprendi muita coisa. Depois fui para lojas Peri, depois trabalhei em banco, trabalhei no Banco de Crédito Real. Depois do banco é que eu fui para a rádio definitivamente. Foi quando em 69, a minha avó, cega,
estava ouvindo a televisão e o Silvio Santos fez um chamado para os locutores do interior que quisessem defender a sua cidade e o campeão, ou aquele que vencesse, levaria uma ambulância para a Santa Casa da sua cidade. E a minha avó me contou aquela história, aquilo ficou me batendo à noite. No outro dia cedo, inexperiente, completamente inexperiente, ainda um menino, naquela época 20 e poucos anos, era um garoto. Eu me inscrevi, mandei uma carta e fui o primeiro a ser chamado. Isso na TV Tupi, quando era no Sumaré. Só tinha aquele canal de televisão para Rio Preto, preto e branco. Então fui defender Rio Preto. Era uma gincana onde a gente levava artistas, personalidades. O prefeito na época era o Lotfi João Bacite. Era um prefeito difícil de convivência porque ele era muito enérgico e não gostava desse tipo de coisa, né? Mas conseguimos levá-lo. Então, num outro sábado, numa outra sexta-feira, depois da que eu fui chamado, então eu fui levar a minha equipe. Então, nós arrumamos uma equipe, a rádio assumiu o processo, o meu programa ainda era à noite, chamado Gosto Não Se Discute, e nós ficamos ali escrevendo cartas para o Silvio Santos e colocando dentro de cada envelope uma nota de 10 cruzeiros. Porque aquele dinheiro era para levar para o Silvio Santos e ele doaria aquele dinheiro para a cidade da qual eu ia disputar, que foi Araraquara. Quem defendeu Araraquara foi um colega meu que trabalhou aqui em Rio Preto, era um jornalista, me foge o nome dele agora, Nelson Luiz. Ele foi defender a cidade de Araraquara e nos encontramos no palco da TV Tupi, dentro do programa Silvio Santos no Sumaré. Ali ele deu as tarefas, nós viemos para Rio Preto, ele para Araraquara, ficamos uma semana inteira descobrindo tarefas, aquela coisa toda, e na outra semana fomos embora num ônibus, levando a equipe e levando uma certa torcida. Vencemos Araraquara. E aí foi uma história interessante. Foi aí que eu, como diz assim, explodi para a comunicação. Foi uma coisa que marcou muito a minha vida, dali eu me tornei um profissional, comecei a aprender coisas e fui um profissional corretíssimo. Jamais usei o meu sucesso para qualquer tipo de coisa que não fosse lícita, não é? E aí fui fazendo programas, fui para manhã, fui para tarde e bateu um sonho de trabalhar na Globo, não é? Pô, a Globo está chegando em Rio Preto, eu tenho experiência, não é? Gostaria de fazer, já tinha apresentado televisão em Rio Preto, porque nós tínhamos aqui a Record, que era a TV Rio Preto, eu já tinha apresentado alguma coisa lá. A Rádio Independência criou um canal de televisão interno, nós chegamos a transmitir exposição de animais, então eu já tinha essa experiência, né? Aí procurei quem dê direito, fiquei sabendo que o Nelson Vaccari ia ser o diretor, procurei o José Barbarcuri, que era meu amigo do jornal, eu trabalhava na Folha, eles tinham ficado amigos, e aí o Vaccari pediu para eu conversar com o editor-chefe, que era o Ivan Rodrigues, eu fui conversar com ele fez uma entrevista comigo, e aí fui aprovado para poder trabalhar na Globo. A Globo começou a sua história, se eu não me engano, num dia 21 de abril, isso de 1986, porque eu fiquei lá até 91, né? E durante muito tempo fui apresentador dos jornais, do programa de esporte, entrevistas, e aí também me consagrei como homem de televisão, né? É aquela história, como eu sou um cara muito frio para as coisas, eu gosto de fazer as coisas, mas também não precisa ser uma eternidade, eu deixei a Globo porque aquilo estava me estressando e eu percebi que o rádio me dava muito mais fama, muito mais popularidade do que a televisão, embora a televisão me levasse muito mais longe, né? Aí foi quando em 91 eu deixei a Globo, eu fui o primeiro cara a entrar no ar. Quer dizer, nós entramos no ar às 7 horas da manhã, o Raul Castro estava aqui, que era o grande cara da televisão, ele que comandava o estado, ele estava aqui para colocar a televisão no ar. E eu fui primeiro rosto a aparecer na televisão, porque o Carlos Nascimento, do Bom Dia São Paulo, me chamou dizendo que nós estávamos inaugurando um canal de televisão e tudo mais. Então ficou um pouco histórico aquela história do Carlos Nascimento dizer: bom dia Rio Preto, bom dia Roberto Toledo. E aí eu entrei, disse bom dia Carlos Nascimento, e aí começamos, a televisão entrou no ar,
Ele continuou com o Bom Dia São Paulo e nós entramos meio-dia com o SPTV. Me candidatei em vereador em 92, numa campanha que fizemos com Manuel Antunes. Eu tinha o rádio, tinha o privilégio do rádio, mas tive que deixar o rádio por 90 dias. Aí coloquei a minha mulher, porque a minha mulher trabalhava comigo. Eu criei um quadro no meu programa chamado Secretária Eletrônica, que era a mulher que contava as coisas da novela, dos artistas, dava receitas, sugestões para donas de casa, dicas de beleza e de cozinha. E aí ela foi realmente um sucesso muito grande, foi um grande personagem que eu criei. Ela não aparecia e ela entrava no ar como se fosse uma profissional e não a minha mulher, né? Eu sou casado com Valéria Salete de Toledo. Casei em 1973, tenho 2 filhos. Um chamado Marcos Vinícius e outro chamado Leandro. O Leandro está em São Paulo, trabalha na área de comunicação também, mas na área de pesquisa. E o Vavá, aqui em Rio Preto, né? Ele hoje trabalha na Secretaria de Meio Ambiente. Então, me candidatei. Fui fazer campanha, a Valéria ficava no ar, eu tinha um número. Foi o primeiro ano, e aí eu entrei numa fria danada, porque eu entrei candidato para que as pessoas votassem no Roberto Toledo, e não no número 11.000 não sei quanto, né? E aí falei, bom, o desafio é grande, mas vamos tentar. Então, sem gastar um tostão, apenas indo na casa das pessoas, eu levava o Manuel Antunes comigo, tinha um repórter que cobria praticamente isso, né? Cheguei até a ser chamado na Justiça Eleitoral, porque à época a família Rilo e a família Cury não concordavam com aquilo, eles eram do PT, quiseram me levar para a Justiça, não tiveram êxito e eu fui eleito vereador em Rio Preto, em 1992, né? Levei um susto, eu não tinha nenhuma experiência política, nunca tinha vivido as questões políticas, mas quis fazer um desafio. E aí, então, eu fui eleito vereador. Depois tive um segundo mandato, e aí era uma Câmara mais atual. Alguns do meu segundo mandato estão até hoje, né? Gerson Furquim, eu tinha o Zezinho de Oliveira, enfim, um punhado de vereadores que eu, no segundo mandato, já mais experiente, já no governo do Liberato Caboclo, no meu segundo mandato em 96, naquela época não tinha reeleição, então o Mané cumpriu o mandato, depois veio o Liberato Caboclo. Quando saiu a reeleição, aí o Liberato não foi candidato porque o PDT não quis que ele fosse candidato. Parece que houve lá um entreveiro entre eles, questão de apoio de outros candidatos, o Liberato não apoiou, aí depois eles arrancaram o Liberato da disputa eleitoral. E essas coisas não combinavam comigo, sabe? As negociatas, as negociações. E quando eu digo negociata, eu digo negociar projeto. Quer dizer, para eu aprovar um projeto, eu precisava votar num outro que talvez eu não quisesse, não é? Então essas coisas foram me deixando assim meio fora da expectativa de uma reeleição para vereador. E depois o trabalho que eu fazia, porque eu não abandonei o rádio, nem o jornal, nem nada, nem a própria televisão. Eu saí da Globo porque eu não podia ser candidato e porque também eu estava estressado. Mas aí me surgiu a oportunidade de ser candidato a vice-prefeito. Eu era do PFL, eu fui eleito pelo PMDB, depois fui para o PP, e aí fui para o PFL, que eu tinha ligações com algumas pessoas de lá, principalmente o deputado Rodrigo Garcia, a quem eu realmente tenho muita gratidão, e ao ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. Eles fizeram uma dobradinha estadual, e então eu fui comungar com eles também, apoiei os 2 candidatos, ficamos muito amigos, e de lá até hoje eles dizem que eu sou o representante deles em Rio Preto, né? Sou hoje presidente do Democrata, que é o antigo PFL, não quis mais disputar a eleição depois que eu perdi para vice-prefeito, porque eu não queria ser vereador. Me convidaram para ser vice-prefeito, eu falei, vou disputar a eleição, e aí eu saio, evidentemente, deixo um local que me ensinou muito,
que me deu um cabedal muito grande de entendimento político, que me fez entender muito mais a vida, né? Que me fez distinguir a necessidade de projetos ou a necessidade de atendimento ao povo, que eu já atendia na rádio e tinha experiência, mas achava que o rádio me dava muito mais condições de atender a população do que a própria Câmara. Porque lá eu sou dono do meu ofício. Eu tenho autonomia para fazer o que eu quero. Então eu atendia ao povo e nesse atendimento eu pedia no ar e eu era atendido, o povo era atendido. Até hoje isso acontece, né? Os prefeitos que passaram a época sempre me deram muito apoio, porque sabiam que eu, o que fazia com seriedade e fazia para o bem da cidade. Porque desde que nasci, eu tenho feito só o bem para a minha cidade. Eu tenho procurado ser um cidadão riopretense da melhor maneira possível, né? Já recebi algumas homenagens, já fui agraciado pela Câmara também com alguns prêmios, com algumas medalhas. Mas disputando para vice-prefeito, nós perdemos, o Edinho ganhou e eu, como era opositor do Edinho e fiz uma campanha de oposição mesmo, coisa que não é comum na minha vida, mas eu soube respeitar isso e durante um tempo nós ficamos meio que separados, né? Eu era muito amigo do Edinho, mas ficamos meio que separados. O tempo, como o tempo é o senhor da razão, o tempo sabe, né, fazer como é que é? Limpar as coisas que ficam sujas entre os seres humanos, e isso aconteceu. Nós fomos nos aproximando, e aí eu passei então a fazer parte do governo dele, não como secretário nem como uma pessoa contratada, mas passei a fazer parte do governo dele, fazendo o trabalho que eu fazia na rádio e ele atendendo o povo que solicitava a mim aquilo que precisava. Quando eu fui no Silvio Santos pela segunda vez, porque a primeira vez nós saímos do programa. Nós disputamos com Araraquara, depois foi Uberlândia, aliás, Uberaba, e quando nós fomos disputar com Uberaba, aconteceu um fato interessante que eu esqueci de contar. Uberaba respondeu uma pergunta sobre jiu-jitsu. E naquela vez não foi tanta comoção quanto na primeira vez, né? Mas nós ficamos, só para você ter ideia, 3 meses no programa Silvio Santos. Nós jamais perderíamos na segunda vez. O Silvio Santos tirou Rio Preto do programa, porque ele ia montar um canal de televisão em Nova Iguaçu, no Rio, e ele, na disputa com Nova Iguaçu, precisava fazer uma média com Nova Iguaçu, né? E nos tirou. Perdemos, voltamos para Rio Preto, ganhamos, se eu não me engano, 6 ou 7 carros, porque naquela época cada vitória dava um carro, e esses carros foram entregues para entidades assistenciais de Rio Preto. Mas quando nós fomos a primeira vez e que disputamos com Uberaba, só para rememorar, porque aí também tem uma história política, e que chegamos em Rio Preto, o doutor Wilson Romano Calil, que era médico e é médico ainda, ele tinha um sonho na vida de ser advogado. E ele então foi à emissora e disse à direção da emissora, olha, a resposta que o japonês deu de Uberaba sobre a questão do jiu-jitsu está errada. E nós precisamos mostrar que estava errada para acabar com o programa, mostrar que Rio Preto não tem gente boba e que tem gente muito esperta, ou então ele vai ter que levar Rio Preto de volta para se defender. O Silvio Santos, como é um cara muito inteligente, muito perspicaz, convidou Rio Preto então para se defender. Vocês trazem um advogado, um defensor, vem com o apresentador, eu chamo um advogado de Uberaba, vem para o programa, eu coloco um advogado do programa e nós deixamos de fazer uma noite o programa Cidade contra Cidade, que já era na sexta-feira, era um programa gravado, e fomos para lá. Eu cheguei aí junto, fui com o doutor Wilson Romano Calil, que foi defender Rio Preto. Ele tinha um sonho de ser advogado, depois se transformou em advogado, mas era um médico muito inteligente, professor de oratória e tudo mais. Também nunca tinha lidado com política. Vencemos, ganhamos e provamos que a resposta estava realmente errada. Quando nós voltamos de lá, e saímos de madrugada, no outro dia, o jornal A Notícia estampou uma página com uma foto do Wilson Romano Calil,
de página inteira, escrito em cima, obrigado, doutor. E dentro a matéria, explicando tudo o que aconteceu e tal. O Wilson Romano Calil, na outra eleição, foi candidato a prefeito e venceu a eleição, entendeu? Baseado no conhecimento e nessa história, eu tenho absoluta convicção disso, e acho que também ele tem. Portanto, o Wilson Romano Calil, que foi prefeito de Rio Preto, acabou sendo prefeito numa circunstância igual a essa. Eu, já lá naquela época, o Lotfi tinha me chamado para ser candidato a vereador. Mas eu era um garoto, não tinha noção disso. Então, Rio Preto, eu que tive a oportunidade de ir embora, fiz uma opção. Quer dizer, eu vou vencer na minha cidade, porque é a minha cidade que eu devo o que tenho. Então, os meus filhos nasceram aqui, os meus netos já nasceram aqui, a minha história é de Rio Preto, eu vi esta cidade crescer, eu andei pelas ruas sem calçamento, sem asfalto. Enfim, o que eu vou fazer fora de Rio Preto a não ser passear? Porque eu nunca na minha vida fiquei desempregado. Nunca. Desde os 14 anos de idade eu trabalho. E nunca tive dificuldades em ter êxito ou ter sucesso. Então, eu sou grato à população de Rio Preto, sou grato à minha cidade, sou grato aos homens públicos que me ajudaram a chegar aonde eu cheguei. Eu fui vereador e sofri muito quando eu era vereador, né? Eu não deixei a Câmara porque aconteceu alguma coisa que tenha me desagradado no sentido político, no sentido interno. Eu deixei a Câmara frustrado porque eu percebi que não adiantava eu ser vereador. Ainda hoje essas coisas acontecem, não é? O vereador vai ao encontro do povo na hora que ele precisa do voto. O eleitor vota no vereador acreditando que o vereador possa fazer alguma coisa. O vereador quer fazer, mas não consegue fazer. A vida pública, ela é muito complicada. Ela é muito difícil, porque ela tem que passar por processos que demoram muito. E às vezes o vereador imediatista ou a população que quer resultado rápido, por quê? Hoje eu recebi um telefonema, e eu recebo isso sistematicamente. Uma pessoa, eu tenho uma secretária eletrônica, as pessoas telefonam lá, elas dizem o que querem e eu vou para o ar responder para essas pessoas. Eu tenho um compromisso com elas, elas acreditam em mim e eu não posso frustrá-las. Eu tenho 40 anos de rádio, eu estou há 40 anos no ar. Eu nunca deixei de ser, no meu horário, a maior audiência. Por quê? Porque as pessoas têm credibilidade naquilo que faço. Uma senhora me ligou hoje dizendo, Roberto, avisa o prefeito que não dá. Eu levei meu pai de 87 anos para ser atendido no postinho do Eldorado e me disseram que ele só pode ser atendido em abril. Como é que eu posso ser vereador? Como é que eu posso ajudar o povo numa circunstância dessa? O meu pedido, né, é que os homens públicos olhem com o olho do coração, mas também que olhem com o olho da razão as pessoas e que tenham rapidez no atendimento, embora eu saiba que isso é muito difícil. Na Câmara Municipal, a gente para fazer um processo, por exemplo, o vereador não pode votar nada financeiro. O vereador não pode pedir nada para construir uma ponte, fazer asfalto, não pode. Ele pode só mandar um requerimento avisando que isso tem que ser feito. Você não pode fazer nada. Se você só pode dar nome de rua, se você só pode prestar homenagem, e são aquelas que ainda são de regra de lei dentro da Câmara Municipal. E o resto, comprar uma rifa, ajudar uma pessoa, dar um pedaço de pão e tudo mais. Eu não preciso ser um homem público eleito para fazer isso. Eu faço muito mais e ando muito mais no meio do povo com esta instituição que eu defendo, que é a comunicação. Eu vou aonde eu quero, eu entro aonde eu quero, e sou olhado de uma forma diferente do que quando eu era um homem público. Quando eu deixei a vereança, uma pessoa chegou em mim, um homem de televisão, e disse a mim, Roberto, você não volta mais para a vida pública? Eu falei, olha, para ser candidato não,
mas eu posso ser um homem público sem ser candidato, né? Ele falou, interessante, Roberto, as pessoas que são candidatos ou que estão eleitos, elas ficam estigmatizadas. As pessoas vão no lugar e todo mundo taxa aquele que é sério, aquele que é honesto e às vezes convive com quem não é, também como um desonesto, também como um cara que não merece confiabilidade. E isso é muito ruim para quem tem família. Envolve família, envolve mulher, envolve filho, envolve mãe. Uma das principais coisas que me fez parar com a política, além de ter dificuldades para desenvolvê-la, foi a minha família. A minha mulher sofria, os meus filhos sofriam, a minha mãe, muito mais do que qualquer outro. E a minha mãe, só para você ter uma ideia, a minha mãe me ajudou muito na eleição. Um dia ela veio à Câmara Municipal, escorregou na frente, na porta da Câmara Municipal e quebrou o cotovelo. Aquilo ficou, aquela imagem na minha vida, ficou aquela coisa, aquele sofrimento, aquela dor da minha mãe. E isso foi uma das coisas também que me fez abandonar a Câmara Municipal. Eu respeito a Câmara, apresento as coisas da Câmara. Eu sei que os homens que vêm a ser vereador aqui nesta casa são homens dignos, que merecem, às vezes, até a nossa piedade. Porque o sofrimento que eles têm, manchete de jornal, o homem público é o seguinte, ele não pode fazer absolutamente nada, nem nas questões pessoais, que dê manchete. E em Rio Preto, nós temos um grupo de jornalistas, e eu acho que eles estão certos, eles estão à procura de matéria. Nós temos um grupo de jornalistas que, se encontrar uma manchete à meia-noite, ela é estampada na primeira página e ela quebra o jornal, ela abre o espaço, porque a vida pública é desse jeito mesmo, né? E eu não gosto disso, embora seja jornalista. Eu falo das pessoas, mas faço de tudo para não falar de mim. Hoje, por exemplo, eu faço mais ou menos como Michael Jackson, que tinha um instrutor e que eu considerava muito inteligente. Ele botava e tirava o Michael Jackson dos holofotes. Então, como eu estou muito à disposição, quer dizer, eu estou muito vulnerável, eu estou muito, a minha cara, a minha voz aparece muito, então sempre que eu posso, eu procuro me esconder. Então não peço a ninguém que publique nada sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha história, porque eu suficientemente conto a minha história no ar todos os dias.